Olá! Essa é a última aula do 7º módulo do nosso curso. Nesta aula, vamos falar sobre algumas grandezas utilizadas na área de proteção radiológica. São elas: dose equivalente, dose efetiva e dose coletiva. A grandeza básica de proteção radiológica é a dose absorvida. Outras grandezas são derivadas da dose absorvida e foram estabelecidas levando-se em conta a sensibilidade de um órgão ou tecido e o poder de um tipo de radiação em causar efeitos estocásticos. Essas grandezas serão vistas a seguir. A primeira grandeza de proteção radiológica derivada da dose absorvida que iremos falar é a dose equivalente. Ela é obtida pela multiplicação da dose absorvida média em um tecido ou órgão, representado aqui por dt, pelo fator de ponderação da radiação, representado por WR. A unidade de dose equivalente no Sistema Internacional de Medidas é o sievert, sendo que um sievert equivale a 1 joule por quilograma. Repare que esta unidade básica é a mesma da dose absorvida. Antes do sievert ser definido, a unidade usada para a dose equivalente era o Rem, sendo que um Rem é equivalente a 10 elevado a menos 2 joules por quilograma, que é igual a 0,01 sievert, que é o mesmo que dizer que um sievert equivale a 100 Rems. O fator de ponderação da radiação é tabelado para vários tipos de radiação. Nesta tabela, vemos alguns valores de WR publicados no anexo 2 da norma CENEM 3.01, que é baseado na publicação ICRP 60. WR varia de 1 para fótons, elétrons e muons até 20, para nêutrons entre 100 keVs e 2 MeVs, partículas alfa, fragmentos de fissão e núcleos pesados. Valores intermediários são encontrados, como por exemplo, para WR valendo 5 para nêutrons com energia menor que 10 keVs e maior que 20 MeVs, e também para prótons com energia superior a 20 MeVs. Para nêutrons com energias entre 10 e 100 keVs e entre 2 e 20 MeVs, WR vale 10. Para uma publicação mais recente do ICRP, o ICRP 103, publicado em 2007, os valores de WR permaneceu o mesmo para fótons, elétrons e muons, partículas alfa, fragmentos de fissão e núcleos pesados. Todavia, os valores de WR tornaram-se diferentes para dois grupos. Para os nêutrons, o WR tornou-se uma função contínua de energia do nêutron, e não mais valores absolutos separados em faixas de energia. Para prótons, o valor foi alterado de 5 para 2. A segunda grandeza derivada da dose absorvida que iremos definir aqui é a dose efetiva. A dose efetiva é a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e tecidos pelo fator WT. Assim como a unidade de dose equivalente, a unidade de dose efetiva no Sistema Internacional de Medidas também é o sievert. Antes do sievert ser definido, o Rem também era utilizado para a grandeza de dose efetiva. Assim como o fator de ponderação da radiação, o fator de ponderação para órgão ou tecido também é tabelado. Vemos nesta tabela alguns valores de WT publicados no anexo 2 da norma CENEM.301 e na publicação ICRP 60. Nessas publicações, as gônadas são os órgãos com maior valor de WT, sendo igual a 0,20. Elas são seguidas pela medula óssea, cólon, pulmão e estômago, todos com WT igual a 0,12. Bexiga, mama, fígado, esôfago e tireoide apresentam WT igual a 0,05. A pele e a superfície óssea tem WT igual a 0,01. O grupo de tecidos restantes, composto por glândulas suprarrenais, cérebro e outras regiões, tem WT igual a 0,05. Na publicação ICRP 103 de 2007, esses valores aparecem atualizados.
Para as gônadas, por exemplo, WT foi reduzido para 0,08 e deixa de ser o maior valor da tabela, sendo superado pelos valores WT para a medula óssea, cólon, pulmão e estômago. As mamas também entram no grupo em que WT é igual a 0,12, já que seu fator de ponderação foi aumentado. Para a bexiga, fígado, esôfago e tireoide, o valor de WT foi reduzido de 0,05 para 0,04. No grupo onde WT é igual a 0,01, foram acrescentados o cérebro e as glândulas salivares. O grupo de tecidos restantes teve seu WT aumentado de 0,05 para 0,012. Repare que tanto na publicação CNEM.301 e CRP 103, a soma dos fatores de ponderação para órgãos de tecido tem que ser igual a 1. Observe que a dose equivalente diz respeito a órgãos ou tecidos individuais, enquanto a dose efetiva refere-se ao corpo inteiro. A dose efetiva é aquela que acompanha os relatórios de dosimetria ocupacionais, cujos limites têm por objetivo limitar a ocorrência de efeitos estocásticos causados pela radiação ionizante nos tecidos biológicos. Por fim, falaremos sobre a dose efetiva coletiva. A dose efetiva coletiva é definido como a soma de todas as doses efetivas individuais em um grupo de pessoas durante a exposição a uma fonte de radiação ionizante. Seu símbolo é definido pela letra S. Ela pode ser obtida através do produto da dose individual média com o número de pessoas de um determinado grupo. A unidade para essa grandeza é pessoa-sievert, ou em inglês, man-sievert. A publicação em CRP 103 de 2007 recomenda que a dose efetiva coletiva seja utilizada como instrumento de otimização para comparação de tecnologias radiológicas e também em procedimentos de proteção, predominantemente no contexto ocupacional. A outra recomendação é que essa grandeza não deve ser usada como uma ferramenta de risco epidemiológico.